Olá pessoal, meu nome é Lenine Veiga, nós vamos trabalhar Química, nossa primeira aula de Química. Primeiramente nós vamos começar a trabalhar com a parte de mudança de estado físico, ou seja, a análise do estado físico de acordo com o estado de agregação das unidades, das moléculas. Por exemplo, no estado físico sólido, maior agregação molecular. No estado físico gasoso, menor agregação molecular, ou seja, a agregação entre as moléculas acaba sendo determinada pela diferença de energia contida naquele estado físico. Por exemplo, o estado físico sólido tem menor energia, menor agitação, menor energia cinética, como se diz. O estado físico gasoso tem maior agitação, maior energia cinética. Lembra, cuidado, que o estado físico líquido sempre tem situações intermediárias. Intermediária quanto à energia cinética, quanto à temperatura, sempre comparado com o estado físico sólido e com o gasoso. Bom, aqui nós temos algumas transformações, mudanças de estados físicos, de sólido para líquido, de líquido para gasoso, gasoso para líquido, de líquido para sólido. Essa nomenclatura de mudança de estado físico é muito importante, porque dessa maneira tu pode determinar se tu ganhou calor ou se tu perdeu calor pelo nome da transformação. Por exemplo, de sólido para líquido, fusão, de líquido para gasoso ou vapor, vaporização. O retorno em termos de energia, de gasoso para líquido, condensação, de líquido para sólido, solidificação. Fica atento ao seguinte detalhe, se eu passar de estado físico sólido para o estado físico gasoso, isso eu chamo de sublimação. São casos específicos como a naftalina e o gelo seco, onde eu passo de estado físico sólido para estado físico gasoso. Um outro detalhe importante, para diferenciar entre gás e vapor. Cuidado aí, se você passar de vapor para líquido, isso se chama condensação. Agora, se passar de gasoso para líquido, você vai ter que aumentar a pressão sobre esse sistema. Isso se chama liquefação. De novo, mudança de vapor para líquido, condensação, com alteração de temperatura, né? Resfriou o vapor, ele condensou. Se eu passar de gasoso para líquido, isso se chama liquefação, ok? Essas são as mudanças de estados físicos. É muito importante também analisar, nesse caso, a troca de calor entre as mudanças de estados físicos. Por exemplo, de sólido para líquido, eu estou passando de um estado menos energético para um mais energético. Ou seja, as moléculas, as unidades do estado físico sólido devem absorver calor para se transformar em líquido. De líquido para gasoso, estou aumentando a agitação entre as moléculas. Eu tenho que absorver calor para aumentar essa agitação entre as moléculas. Então, repare, a mudança de estado físico ela é sempre determinada por ganhar calor ou perder calor. Esse sentido de transformação, de sólido para líquido, de líquido para gasoso, sempre eu terei absorção de calor para aumentar a energia cinética das unidades. Se eu fizer, obviamente, o caminho contrário, de gasoso para líquido, eu estou liberando energia para diminuir a agitação, para acalmar o sistema. Se eu passar de líquido para sólido, eu libero calor, eu perco calor para o ambiente, para justamente diminuir a energia cinética das unidades, das moléculas, por exemplo, ok? Fica atento à seguinte ideia, se eu passar de um estado menos agitado para um mais, absorve calor. Isso se chama endotérmica, transformação endotérmica. Se eu passar de gasoso para líquido ou de líquido para sólido, ou seja, estou diminuindo a agitação das moléculas, eu tenho que liberar esse calor para diminuir essa agitação. Bom, seguindo aqui, nós temos agora um gráfico, uma curva, como se diz, de aquecimento. Essa curva de aquecimento, dá para perceber que é aquecimento porque nós temos aqui temperatura e aqui nós temos tempo ou o caminho da reação. Quanto tempo ela demorou para acontecer. Nesse caso é uma mudança de estado físico, perfeito? Cuida só, nesse caso de aquecimento, no caso do aquecimento, nós reparamos que temos um platô, ou seja, um valor constante entre o ponto A e o ponto C. Temos um outro valor constante entre o ponto C e o ponto E. Bom, vamos determinar o seguinte. Primeiro, essa fase que está posicionada pela letra A, colocada pela letra A, é o estado físico sólido. Aqui é sólido, aqui é líquido, no ponto C, e gasoso no ponto E. Esses platôs, esses patamares, esses valores constantes, eles determinam, primeiro,
Entre o sólido e o líquido, nós temos a temperatura de fusão, que para essa substância é de 0 graus Celsius. Entre o ponto C e o ponto E, nós temos uma temperatura, no caso do platô, do patamar, de 100 graus Celsius. Repara só, entre o líquido e entre o gasoso, ou vapor, 100 graus Celsius. Nós conhecemos uma substância que tem fusão a 0 e ebulição a 100 graus Celsius. Essa substância é a água. Por que deu tão certinho no caso da água, 0 e 100? Na verdade, a escala Celsius ela é organizada usando a água como referência. Descobriram que a fusão da água era 0, por quê? A partir do momento que é feita a fusão da água, vamos determinar que seja 0. Inventaram esse valor. Se eu passar de estado líquido para gasoso, começa a agitação, começa a ebulição. Essa temperatura foi estipulada arbitrariamente como 100 graus Celsius. Então a escala Celsius era totalmente organizada em função da molécula da água, 0 e 100. Cuida só. Como eu disse antes, nesse ponto A aqui, tu tem só o estado físico sólido. No ponto B, tu tem o quê? Uma transição entre o sólido e o líquido. Então, nesses patamares, tu tem sólido e líquido. Ou seja, o gelo está começando a derreter. No trecho C, só tem estado físico líquido. Entre o trecho C, que é líquido, e o E, que será vapor, no patamar que está simbolizado pela letra D, tu tem o vapor e o líquido presentes no mesmo momento. A água começa a sofrer a vaporização. Fechou? Curva de aquecimento, porque há aumento de temperatura e aumento na energia cinética. Bom, esse gráfico aqui, esse gráfico significa o diagrama de fases. O que ele determina? Cuida só. Lá naquele gráfico anterior, nós tínhamos só o parâmetro temperatura. Nós só poderíamos aquecer a substância e determinar a fusão e a ebulição. Nesse gráfico, que é o diagrama de fases, nós temos um outro parâmetro, que é a pressão em que isso está sendo feito. Volta aqui. Esses valores para a água são sempre estipulados a 1 atm de pressão atmosférica. O que é a pressão atmosférica? Repara aqui, ó, 1 atm. Nesse ponto de encontro, no ponto B, projetando no gráfico, tu tem 0 Celsius. A 1 atm de pressão, projetando no gráfico, no ponto C, tu tem 100 graus Celsius. Ou seja, esse gráfico ele é o diagrama de fases da água. Porque a 1 atm nós temos 0 Celsius e 100 graus Celsius determinados. Fechou? Agora olha só, vamos alterar a pressão do sistema. Por exemplo, 1 atm significa em Torricelli 760 torr de pressão. São unidades diferentes para a mesma grandeza, que é a pressão. Então, 1 atm é 760, fechou? Repara só, eu tenho 4,58 torr, ou seja, uma pressão bem menor que 1 atm. A partir do momento que eu reduzi a pressão, reparem que a temperatura de fusão, que era de 0, passou para um valor de 0,0098. Ou seja, eu diminuí a pressão e aumentei a temperatura de fusão. Vamos ver aqui, ó. De novo nesse valor. Nesse mesmo valor, eu tenho o ponto triplo do gráfico. Repara só, nessa pressão nós temos um ponto triplo, onde nessa região nós temos os 3 estados físicos. Vamos analisar quando eu aumento a pressão. Aqui está 1 atm, 218 atmosferas de pressão. Qual é o comportamento? Vê só, 218 atm de pressão significa o quê? Em relação à temperatura, comparado com o 0 que nós temos aqui, nós temos uma diminuição na temperatura de fusão e, consequentemente, o quê? Um aumento na temperatura de ebulição. Ou seja, quando aumentamos a pressão, diminuímos a temperatura de fusão e aumentamos a temperatura de ebulição. Esse é um gráfico envolvendo o gás carbônico. Repara sempre o seguinte, no gráfico anterior, à esquerda do Y, que é o diagrama de fases, tu tem sempre sólido, sempre. No meio do Y, sempre fase líquida, e após o Y, à direita do Y, sempre a fase gasosa, ou, no caso, o vapor, que é a água, ok? Antes é sólido, líquido e gasoso. Esse gráfico aqui é do gás carbônico,
Quer dizer, a gente chama de gás carbônico porque na atmosfera, no ambiente, há um ATM, ele é gasoso. Mas ele pode ser transformado em outros estados físicos. Ele pode ser sólido e ele pode ser líquido, mexendo, variando a pressão e a temperatura. Ok? Bom, nesse caso aqui, o que nós temos? Obviamente, à esquerda do Y, CO2 sólido, no meio líquido e à direita gasoso. Vamos simular uma condição ambiente. Por exemplo, vamos pensar numa temperatura a 31 graus Celsius, temperatura ambiente, e há uma pressão de 1 atmosfera, que é o caso ao nível do mar, na beira da praia. Projetando um ATM a temperatura de 31 graus Celsius, a 31 e a 1 ATM. Ou seja, eu caí na região gasosa. Por isso que o gás carbônico é gasoso em condições ambientais. Fechou? Olha só, se eu, por exemplo, mantiver a temperatura a 31 graus Celsius, perfeito? Temperatura 31, mas elevar a pressão, partindo de 1 e subindo com essa pressão, digamos que eu fique a 73 atmosferas de pressão, mas mantendo 31. Repare que o ponto de encontro vai se dar no meio do Y. Isso significa fase líquida, portanto. O que é o gelo seco que eu falei antes na sublimação? O gelo seco é o CO2 sólido. São condições de temperatura e pressão que onde o ponto de encontro entre essa temperatura e essa pressão, acaba sendo a região sólida do gráfico. Por exemplo, se eu tivesse uma temperatura de menos 78 e, por exemplo, 5 atmosferas, o ponto de encontro entre esses dois parâmetros será a região sólida do gás carbônico. Então é isso, pessoal. Vimos aqui estados físicos da matéria, as mudanças de estados físicos e a aplicação em gráfico de aquecimento e diagrama de fases. Fechou? Obrigado, até mais, até a próxima aula.